Filipenses 2. Versículos 5 ao 11. E hoje veremos que a disposição de Cristo é o nosso alvo, a mentalidade de Cristo é o nosso alvo. Assim diz a palavra do Senhor: que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou altamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas no céu, e coisas na terra, e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu Filho Jesus, que veio a este mundo, que não se apegou àquilo que era, àquilo que tinha, mas por amor de nós, porque nos amou e porque Te amou, Deus Pai, para cumprir o Teu plano, se entregou por nós. Eu te peço que toda a igreja nesta noite possa entender a mente de Cristo em nossa disposição, que nós possamos entender qual deve ser a nossa mentalidade, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa tocar em cada coração. E também oro por mim, Deus, pedindo que aquilo que eu vier a falar esta noite seja extraído do Teu texto sagrado. Que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. A disposição de Cristo é o nosso alvo. Ou a mente de Cristo é o nosso alvo, ou o sentimento de Cristo é o nosso alvo. A gente viu domingo passado que Paulo ele vai demonstrar que devemos ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Ele vai falar da unidade da igreja. A igreja local, a igreja do Senhor é una, é santa, é apostólica. A igreja do Senhor tem que ter a mesma motivação, o mesmo sentimento. A igreja do Senhor tem que ter as mesmas emoções, porque ela tem que caminhar junto em unidade. E agora Paulo vai demonstrar que para isso acontecer devemos fixar um alvo. Aquele que não sabe para onde vai, para qualquer lugar serve. Então qual é o alvo da igreja? Qual é o alvo dos nossos sentimentos, da nossa mentalidade? O alvo da igreja é ter a mente de Cristo. O alvo da igreja é se parecer com Jesus. O nosso alvo é que cada vez que nós saímos daqui, numa reunião, num culto público, quando a gente coloca o pé para fora, é que nossa mente seja um pouquinho mais parecida com Jesus. O nosso alvo não é parecer com um pastor, não é parecer com Spurgeon, embora esteja usando a Bíblia que leva o nome dele, não é se parecer com Billy Graham. Todos eles são servos de Deus, mas eles tentam e tentaram e tinha um alvo se parecer com Cristo. Então, que a gente saia nesta noite, não apenas tendo mais conhecimento, também é importante, mas vivendo um pouquinho mais próximo daquilo que é a intenção de Deus para a nossa vida. É interessante que a gente observa aqui, Paulo dizendo que Cristo existe em forma de Deus, que Ele é Deus, e ele fala isso num contexto onde o imperador romano era adorado. Nero era adorado como Deus, e antes dele, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele conquistou tudo tão rápido, que falavam, ele deve ser divino. Ele conquistou muita coisa. Depois veio César Augusto, que fixou o Império Romano. Então as pessoas falavam, o imperador é divino, porque o imperador tem glória, o imperador tem poder, o imperador tem súditos. Aí vem o Deus verdadeiro e nos dá o exemplo. Aí vem o Deus verdadeiro e nasce aonde? Numa estrebaria, numa manjedoura. Aí vem o Deus verdadeiro. É interessante que os magos do Oriente, os sábios do Oriente, vão procurar o rei aonde? No palácio de Herodes. E ele não estava lá. Eles procuram no palácio e o rei não estava. Então aqui é uma demonstração da mente de Deus, da autorrenúncia de Deus, da abnegação de Deus, da disposição de Deus. E o padrão de Deus para nós é ter essa mesma mentalidade, essa mesma abnegação, esse mesmo sentimento. E Cristo nos dá
o alvo, que é Ele mesmo. Então vamos ver aqui qual é o nosso objetivo. O verso 5, que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Na CEF está o mesmo sentimento, fronel, né? A ideia aqui, eu já falei domingo passado, o termo sentimento se perdeu. Sentimento é afeição, é disposição, inclinação de mente. Não é o que a gente entende hoje, o que a gente entende hoje por sentimento são sensações, não é isso que o texto diz, né? Por isso que a King James vai traduzir aqui por mente, fronel, a fronte, né? Então devemos ter a mesma mente de Cristo, a mesma disposição de Cristo, a mesma disposição de autorrenúncia que Cristo tem. Ali no verso 3 diz o seguinte: que nada seja feito por contenda ou vanglória, mas com humildade na mente, cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. E foi exatamente isso que Cristo fez. E de que maneira Cristo fez isso? A gente vai ver essa disposição de Cristo. O que Cristo fez? Primeiro, não agarrou-se à sua divindade. Segundo, não agarrou-se à sua reputação. E terceiro, não agarrou-se à sua vida. Coisas que Cristo não se agarrou. Ele não agarrou-se nestas coisas. E o texto nos conclama a viver da mesma maneira. Não se agarrem a essas coisas. Não procurem a glória. Tenham a mesma mente, a mesma disposição de Cristo. Verso 6. Não agarrou-se à sua divindade, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Entenda, o que Cristo não se agarrou? No que ele não se manteve preso? Num fato, Jesus é Deus, ele não se agarrou nisso. Alguém aqui tem uma posição superior a essa? Acredito que não, possivelmente que não. Então Cristo, ele sendo Deus, ele não agarrou na sua divindade. E aqui o texto é muito claro, que sendo em forma de Deus, morfé, né, diferente do verso 8, que fala a forma de homem, que é esquema. Então, morfé, tendo a todas as atribuições da divindade, Cristo, sendo Deus, não se agarrou a isso. Ele tinha as qualidades de Deus, ele era divino. Ali em João capítulo 1, cantamos agora, no princípio era a palavra, um com Deus. Evangelho segundo São João, capítulo 1, o verbo ou logos, palavra, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 8, 58. A palavra era o quê? Deus. Estava no princípio com Deus. Se você observar ali o texto, no princípio era a palavra. Aqui vai denotar o quê? O tempo da palavra, a palavra eterna. E a palavra estava com Deus. A pessoalidade da palavra, ele era uma pessoa divina. E a qualidade da palavra, a palavra, o verbo era Deus, eterno, pessoal e divino. João capítulo 8, verso 58, temos aqui um diálogo de Jesus com os judeus, e ele fala: Abraão viu meu dia e se alegrou. Aí ele fala: mas você não tem 50 anos, como Abraão viu o seu dia? Isso não faz o menor sentido. E Jesus Cristo faz uma afirmação tremenda aqui. Vou ler o verso 57 também. Disseram-lhe então os judeus: tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Ainda colocaram 20 anos a mais em Cristo, né? Você está acabado, já não tem nem 50 anos, ele devia ter perto dos 30. Qual a resposta de Cristo? Disse-lhe Jesus: na verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou, ego eimi. Sabe o que Deus respondeu a Moisés quando Moisés perguntou: quem tu és? Diga a eles que eu sou o que sou. Sabe o que Jesus falou ali? Eu sou. Sabe? Deus, eu sou Ele. Tanto é que os judeus pegam pedras para tirar em Jesus, porque para eles era uma blasfêmia. Então, o que nós observamos aqui? Que Jesus é Deus. João 20, 28. E é isso que devemos entender. Cristo, Ele não deixou um emprego. Cristo, Ele não deixou de se agarrar a uma posição, a um reinado terrestre. Ele é muito maior do que tudo isso. Ali em João capítulo 20,
Versículo 28, o incrédulo Tomé, que depois vira o crente Tomé. Vou ler o verso 27. Então ele disse para Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe aqui a tua mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Por quê? Porque Tomé falou: eu não vou acreditar que ele ressuscitou se eu não colocar as minhas mãos nele. Se eu não tocar os cravos, se eu não tocar as feridas. Jesus aparece, toca. Toca. E Tomé respondeu e disse-lhe: meu Senhor e meu Deus. Quando Paulo fala que sendo em forma de Deus, Paulo está fazendo uma afirmação: Jesus é Deus. E agora nós vamos entrar em Terra Santa, e que o Senhor tire a sandália de nossos pés. Imagine o sol, a coroa do sol. A coroa do sol é o corpo celeste. Tem o sol, a coroa, e tem a sua luz. A coroa gera a luz, e a coroa e a luz geram o calor. Eu pergunto: tem como ter a coroa sem ter a luz? Tem como ter a coroa e a luz sem ter o calor? Agora imagina, o pai é a coroa. O pai gera o filho. O filho é a luz. A coroa e a luz, o pai e o filho, fazem proceder o espírito. Tem como haver pai sem filho? Para Deus ser pai, o que Deus tem que ter? Um filho. Uma coisa maravilhosa que Paulo está nos dizendo aqui: ele é Deus, ele existiu em forma de Deus eternamente, ele estava desde antes do tempo existir como Deus. E o texto aqui vai dizer algo maravilhoso, que aí é o exemplo, e Paulo é maravilhoso nisso, a Bíblia é maravilhosa nisso. Por quê? Porque quando Paulo fala: eu quero que vocês vivam dessa maneira, o que Paulo fala? Ele aponta para Cristo, porque Cristo fez isso, porque Cristo veio assim. É dessa maneira que o Evangelho vai nos moldar, vai nos apontar como devemos viver a nossa vida, mais que um monte de proibições disso pode, disso não pode, é mais do que isso. Vocês têm que ser humildes. Por quê? Olhem Cristo, o sol da justiça, olhem Ele. E o que o texto vai dizer? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Harpagmos, no grego a ideia de ato de possuir. Cristo não ficou agarrado a um fato. Ele era Deus. Cristo não se agarrou a isso. Por isso que eu tenho que ser humilde. Por isso que eu tenho que ter a mentalidade de Cristo. Por isso que eu tenho que viver em união. Por isso que eu não posso ter contenda, vanglória. Porque Cristo, sendo Deus, não se agarrou a isso, como nós nos agarramos ao nosso ego, aos nossos direitos, aos nossos valores. Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele fala: Pai, devolve a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existia. Mas ele fala isso quando vai ir para a cruz. Vai ir para a cruz. Então, o verdadeiro Deus, não o César, Tibério César, não Alexandre o Grande, o verdadeiro Deus não se apegou ao fato que ele era Deus, não se agarrou a isso, mas ele veio e virou um homem e habitou neste mundo. É interessante, se Cristo não se apegou ao fato que é Deus, por que nós nos apegamos a tanta coisa? O C.S. Lewis, gênio, brilhante, diz o seguinte: Jesus era tão humano, mas tão humano que só podia ser Deus. Era tão humano que só podia ser Deus. E Spurgeon diz o seguinte, que eu não ousaria usar uma coroa de ouro na mesma terra em que o meu Deus usou uma coroa de espinho. Quando a gente observa o Evangelho pregado por aí: você é vencedor, você pode sair, pisa na cabeça do diabo, declara: você é mais que vencedor. Porque o texto fala que em breve Cristo pisará a cabeça de Satanás sobre os nossos pés. Quem pisa é Cristo, né? Você é campeão, vai, você. A gente observa isso. Paulo fala: olha, vocês têm que ser humildes, sem vanglória, sem contenda. Por quê? Olhem Cristo, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não teve por usurpação, ele não agarrou-se, além de não agarrar-se à sua divindade, não agarrou-se à sua reputação, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Verso 7. Agora aqui eu preciso entrar numa questão de tradução, porque a maioria das traduções vão colocar, mas ele se esvaziou, se aniquilou. Porque literalmente, que não é isso mesmo, mas existe uma regra de tradução que diz o seguinte: literal, sempre que possível, livre quando e somente quando for necessário. Quando a mulher de Jó fala o seguinte: amaldiçoa teu Deus e morre, literalmente é abençoa. Mas por que não se traduz por abençoa? Porque não é isso que ela quer dizer. Ela quer que ele amaldiçoe.
Aqui, quando você traduz literalmente Kenon por se esvaziou, vai ficar a impressão que Cristo perdeu a divindade. E ele não perdeu. Por isso que a ACF e a King James vão trazer a fez sem reputação, porque Kenon em outros textos é traduzido de outra maneira, como se fez vã, né, não faça vã. Então a ideia aqui é que Cristo não se apegou ao fato que ele era Deus, então ele se fez vão, isto é, não ligou para a sua reputação. Ele não perdeu os atributos, ele não deixou os seus atributos divinos, ele não perdeu poderes como se fosse um super-herói, nada disso. Aqui é muito mais simples. Ele não se apegou à sua reputação. Isso é interessante. Por quê? Cristo não se apegou à sua reputação. Como nós nos preocupamos com isso? Como nós queremos que os outros nos achem os melhores? Que os outros nos achem a melhor coisa do mundo? Entenda isso. Cristo é o Rei dos Reis. Ele teve que habitar numa terra onde falava que o imperador era divino. Que patético. Cristo foi julgado por Pilatos. Cristo foi julgado por Pilatos. Cristo teve que responder a Caifás e a Anás porque ele agia daquela forma no templo que é a casa dele. Isso parece alguém que se preocupa com a sua reputação? Os irmãos de Cristo, o texto fala que os seus irmãos lhe procuram porque achava que ele era louco. Os irmãos de Cristo, que depois vão crer em Jesus, e falam, se tu fazes essas coisas, manifesta agora, mostre ao mundo. Ele não se preocupou com sua reputação. Abram lá em Isaías 53. Paul Washer diz o seguinte, se você escutar alguém falar mal de mim, me chame, eu sei coisas terríveis sobre mim. Como nós nos preocupamos com a nossa reputação? Isaías 53, versículos 2 e 3. Aqui falando do Senhor. Porque ele crescerá diante dele como uma tenra planta e como uma raiz de terra seca. Não tem forma nem formosura. E quando nós viemos a vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza. E nós escondemos dele nossas faces, igualmente. Ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Nós olhamos a Cristo, Cristo não tinha nada que nos atraísse, nada que nos agradasse, nada que fosse agradável aos olhos humanos. Ele não tinha pompa, ele não andava com roupas suntuosas, ele não andava com luxo, com ouro. Ele fala que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Você vai me seguir? Não sabe que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça? Eu pergunto, não é isso que o texto fala? Olha, tem uma mente de Cristo, porque Cristo, que embora fosse Deus, ele fez sem reputação, fez-se sem reputação. Ele mesmo abriu mão de toda a sua reputação. Viveu como um ser humano pobre, um ser humano desprezado. Podia ter nascido no palácio. Aliás, quando ele é tentado, Satanás, se prostrados me adorares, tudo isso te darei. Então, quando você ouvir alguém falar, se você servir a Deus, você vai ter tudo, quem ofereceu isso não foi Deus. Quem foi que ofereceu? É o outro que ofereceu. Venha para a igreja, venha para Jesus e você terá tudo. Deus vai te abençoar em tudo, nunca vai ter problema, vai prosperar em tudo. Deus faz isso, sim, mas Deus não chama você a Ele por causa disso. Quem faz isso é outro ser. Cristo aqui não ligou para a sua reputação. Ali o versículo 4 do capítulo 2 de Filipenses diz o seguinte: não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Foi isso que Cristo fez. E o que mais ele fez? Ele adicionou a humanidade. Ele adicionou a humanidade nele. E isso é maravilhoso, e isso é tremendo. Por quê? Porque além do fato de ele não se apegar a ser Deus, e não se apegar à sua reputação, ele adiciona sobre ele a humanidade. Isso é maravilhoso. Ele não deixou de ser Deus. O que ele fez? Ele adicionou uma natureza.
outra terra santa a pisar. Até a encarnação, o Logos, a segunda bendita pessoa da Santíssima Trindade, da Trindade Divina, ele não tinha natureza humana. A partir de um momento, ele adicionou. Como é isso? C.S. Lewis fala que nós estamos lidando com o Deus verdadeiro. E, obviamente, não tem coisas que nós não podemos explicar. Porque se ele fosse uma invenção nossa, nós poderíamos explicar tudo. O imortal se fez homem. O imortal morreu. Aquele que tem escondido nele todos os tesouros de sabedoria, aprendeu a falar, a andar. Obviamente não a natureza divina, mas a natureza humana aprendeu isso. Mas é a pessoa de Cristo. Uma única pessoa, duas naturezas. Então ele adiciona a natureza humana, versos 7 e 8. Mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A ideia de Cristo se tornar homem é chamada de estado de humilhação, porque é uma humilhação a Deus se tornar homem. É uma humilhação, é chamado na teologia de o estado da humilhação. E não somente isso, além de se tornar homem, podia se tornar um homem na realeza. Ele se tornou servo, doulos, escravo. Ele se tornou um servo. Abram ali em João, capítulo 1. De novo os textos, João 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Verso 14. E a palavra se fez carne, e habitou entre nós. Habitou aqui no texto grego, tabernaculou. E nós a contemplamos, sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Isso é maravilhoso. Cristo, ele adiciona à humanidade. Por isso, ali em 2 Timóteo 2,5, diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Que ao adicionar à humanidade Cristo, não tendo em conta a sua reputação e deixando a sua glória, Cristo agora pode me representar e me salvar. Note bem, quem pecou foi o homem. Então, para salvar o homem, era necessário que fosse um homem. Porém, se um homem comum morresse, não tinha como esse homem comum salvar a humanidade. Ele apenas salvaria, no máximo, a si mesmo. Então, era necessário um sacrifício de valor infinito. Aí o grande dilema de Deus: como vou salvá-los? Tem que ser o homem para representá-lo, porque quem caiu foi um homem, mas tem que ter um valor infinito. Só tem uma forma de fazer: eu vou lá. Eu vou lá. É isso que Paulo está dizendo. Olha o que Deus fez. Ele, Deus, o Deus Filho, não ligou para a sua reputação, mas tomando sobre si a forma de um servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Paulo está dizendo o seguinte: vocês querem aprender a ser humildes? Vocês querem viver união na igreja? Vocês querem viver um caráter cristão? Vejam o sacrifício de Cristo. Olhem o que ocorreu na cruz. Vejam o que Cristo fez. E aqui é maravilhoso, né? Porque para que ele pudesse me representar, ele tinha que ser 100% humano. Cristo era 100% humano. Porém, para que ele pudesse me salvar, ele tinha que ser 100% divino. Isso é maravilhoso. Por isso que o credo niceno vai dizer: Deus de Deus, luz de luz, né? Porque os grandes problemas na história da igreja, em relação à pessoa de Cristo, os debates, é que falavam: não, Jesus Cristo é um anjo. Algumas seitas falam isso. Se ele é um anjo, o sacrifício dele não vai cobrir toda a humanidade. Não tem como. Ele não é homem, ele era um alienígena, sei lá o quê. Então não pode me representar. Por isso que é maravilhoso isso. Quando Deus vem e se torna homem por minha causa. Aí eu pergunto: será que perder as coisas em prol do Evangelho é um sacrifício muito grande comparado com o dele? Será que ser humilde
andar em unidade, servir ao Senhor, é algo difícil perto do que ele fez? Eu perdi tantas coisas. Olha o que Cristo fez. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele era médico da família real. O pessoal falava com ele: olha como você abriu mão das coisas, porque depois ele deixou a família real para pastorear a Capela de Westminster, uma igreja média de Londres. Você abriu mão de tantas coisas. Ele falou: não abri mão de nada, eu ganhei. Agora eu sirvo o maior de todos os reis. Quando o Dr. Billy Graham foi convidado pelos dois partidos, democrata e republicano, a se candidatar à presidência dos Estados Unidos, o Dr. Billy Graham, que é o homem mais popular era o homem mais popular dos Estados Unidos, todos os presidentes chamavam o Dr. Billy Graham para tudo. Ele falou que ele não se rebaixaria tanto, porque ele já tinha uma função muito mais importante que é embaixador do rei. Nada que a gente faça pelo reino é perda, tudo é ganho. Paulo fala que considera as perdas, palavra de Paulo, como esterco, em prol de ganhar ao conhecimento de Cristo, porque o que Cristo abriu mão por nossa causa é incomparável. Então eu pergunto, como nós não vamos ser humildes, como nós não vamos sofrer pelo Evangelho, como nós não vamos viver uma vida de abnegação em prol do Evangelho? Por quê? Por Cristo, não para ser salvo. Essa salvação é com Cristo, e Ele já fez na cruz, não para ganhar tesouros e tesouros, mas por uma palavra, por amor ao que Ele fez e a sua pessoa. A terceira verdade do texto é que Ele, além de não se agarrar à sua divindade, não se agarrar à sua reputação, Ele não se agarrou à sua vida. E se tem uma coisa que nós gostamos é da nossa vida. Nós gostamos de viver, porque a vida é um dom de Deus. Ali o verso 8: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É interessante que a gente fala, tem que obedecer, mas não tem que ser tanto assim. Mas Cristo foi obediente até quando? Até a morte. Olha o exemplo. Porque é interessante, quem criou os anjos? Deus. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, Cristo, Jesus, o Logos, a segunda pessoa da divindade, criou os anjos, junto com o Pai. Porque quando Deus falou, e haja luz, e a luz apareceu, ele disse, Cristo é a palavra. É interessante, o Espírito pairava, e Deus disse, e se fez, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Cristo criou os anjos, mas aqui ele fala que ele se fez homem, humilhou-se a si mesmo. Abram lá em Hebreus 2:7. Hebreus 2:7. Que vai dizer algo maravilhoso. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, tu o coroaste de glória e honra e puseste sobre as obras de tuas mãos. Tu o fizeste. O Pai fez Cristo um pouco menor do que os anjos. Cristo, além de se tornar homem, ele se tornou menor do que os anjos. Olha como a nossa escala universal é grande. Tem Deus, tem os anjos e tem a gente. Somos abaixo dos anjos. E Cristo se tornou abaixo dos anjos. Por isso que ele fala, o Pai é maior do que eu, porque ele estava menor do que os próprios anjos. Então, a ideia aqui é de reduzir a condição humilde. Por isso que fala que ele foi obediente, humilhou-se a si mesmo. A palavra humilhou-se aqui é a mesma raiz do verso 3, que vai dizer que nada seja feito por contenda ou vanglória, mas com humildade na mente. É rebaixar a condição humilde. Cristo voluntariamente se rebaixou. Uma expressão que eu gosto muito, geralmente nós manezinhos, né? Não vou me rebaixar. Eu não vou me rebaixar. Os não manezinhos não falam essa expressão provavelmente. Nós aqui falamos, eu não vou me rebaixar. Eu me rebaixar? Nunca vou fazer isso. Foi o que Cristo fez. Quando Judas está lá ceando com Cristo, aí perguntam, né? Ele fala, alguém aqui há de me trair. Quem é? Será que sou eu? Será que sou eu? Aquele que molhar o pão e me der. E eu der, né? Aquele que eu molhar o pão e eu der. Aí Jesus faz isso, dá para Judas, o diabo entra em Judas, ele sai. Os discípulos são muito inteligentes, não entendem que Judas que vai trair. O que será que ele foi fazer? Acharam que ele foi cuidar da tesouraria. O texto fala isso, né?
Aí Judas vende Cristo por 30 moedas de prata, o preço de um escravo, e depois ele vai lá porque estava escuro, e Cristo fala: amigo, por que vieste? Aí ele dá um beijo em Cristo, e ele fala: com um beijo traz o Filho do Homem? 2 vezes Cristo ainda estende a mão para que ele pare de fazer aquilo. A gente ia falar: eu não vou me rebaixar agora, Judas, vou com os 2 pés em Judas. Judas vai ver, né? Aí tem Pedro, né? Diante do soldado com a espada, vai lá e corta a orelha. Eu quero falar um negócio para você. Pedro não mirou na orelha. Onde é que Pedro mirou? Ele errou. Só se ele fosse um espadachim, ele era pescador. O que Cristo faz? Aquele que vive pela espada morrerá pela espada. Pega a orelha de Malco e coloca sobre a pessoa que iria prender. Cristo, então, ele, de maneira muito clara, ele mostra como nós devemos fazer, como nós devemos viver, nos rebaixar à condição humilde, em benefício do outro. É isso que ele fez. Ele foi obediente, e obediente até a morte. Morte de cruz aqui é maravilhoso, e tem sido esquecido, o pacto da redenção. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Era uma determinação do Pai que ele morresse, e morte de cruz. Abram ali em Mateus 26, 39 e 44. A gente hoje vai ver algo maravilhoso chamado Pacto da Redenção. A criação, a redenção, melhor dizendo, não foi um remendo de Deus. Deus não fez às pressas alguma coisa, não foi isso. Graças a Deus por isso. Mateus 26, 39 ao 44. Diz o seguinte: e ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre a sua face, orando e dizendo: ó meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: o que, não pudesse vigiar comigo nenhuma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele se afastou novamente pela 2ª vez e orou, dizendo: ó meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E ele, deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Aqui Cristo fala algo interessante. Se é possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero. Que cálice é esse? A ira de Deus. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Por que a ira de Deus? Como é que Deus não pode se irar? Deus é amor. Se você ama a justiça, você odeia a injustiça. Se você ama crianças, você odeia o aborto. Se você ama a santidade, você odeia a impiedade. Aconteceu uma coisa: Deus criou o mundo, Deus estabeleceu uma lei. E o que o ser humano fez? Quebrou a lei. Deus é um justo juiz. O que um justo juiz tem que fazer com aqueles que quebram a lei? Tem que punir. Imaginamos você está lá no julgamento, você está acompanhando o caso da Susana von Richthofen, e o juiz fala: não, ela quebrou a lei, fez algo terrível, eu sei, mas eu a amo, então eu vou libertar ela. Você fala: não, você é um péssimo juiz, você é iníquo. Quando nós quebramos a lei, estávamos todos em Adão, né? Deus fez um pacto de obras com Adão. Se você fizer isso, você vive. Se você não fizer, você morre. Nós quebramos a lei e nós continuamos quebrando a lei. Deus tem uma única solução lógica: ele deve punir o pecado, porque o pecado é mau e ele é bom, e esse é o nosso problema. Só que Deus nos ama. O que Deus faz? Eu vou lá, e a pessoa, Deus Filho, o Filho vai se tornar homem, para que então ele me represente e ele possa receber do Pai a ira contra os pecados. Por isso que é o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. O que o Senhor está orando aqui? Senhor, existe alguma forma de eu salvá-lo sem que eu receba a tua ira? E Deus fala: não. Aí Cristo vai novamente: Senhor, existe alguma forma de eu salvá-los sem que eu receba a tua ira? E Deus fala: não. Ele ora pela 3ª vez: Senhor, existe alguma forma de eu salvá-los sem que eu receba a tua ira? Não. Então não seja feito como eu quero, mas como tu quer. Sabe por quê? Se Jesus falasse: eu não quero, sabe o que acontecia? Não tinha cruz. Ele fez voluntariamente. E agora a gente vai ver esse diálogo na eternidade, chamado Pacto da Redenção. Hebreus 10,
5 ao 13. Quando Deus iria criar o mundo, Deus sendo onisciente, Deus sempre soube que nós iríamos pecar, correto? Então Deus realiza um pacto da redenção, um pacto na eternidade, antes de todos os pactos, antes de todas as alianças, o pacto entre as pessoas da bendita Trindade, um pacto entre o Pai e o Filho, um pacto maravilhoso. Hebreus 10, versículos 5 ao 13, deixa eu chegar aqui, diz o seguinte, eu vou ler o verso 4, porque não é possível que o sangue de touros e de bodes tire pecado. Não tem nada nesse mundo que tire pecado. Na antiga aliança, eles não era. Aquilo só apontava para o sacrifício de Cristo. Não tem nada neste mundo, não tem boas obras, não tem orações, não tem penitências, não há nada neste mundo que tire pecado, senão Cristo não teria morrido, ok? Nós não conseguimos tirar o nosso pecado, nós não conseguimos. Aí o que fala? Pelo que, quando Ele, Cristo, veio ao mundo, diz... Agora o diálogo de Cristo com o Pai. Sacrifício e oferta não quisesse, mas um corpo me preparaste. O credo vai dizer que concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Quem concebeu a Cristo? O Espírito Santo. Um corpo me preparaste, um corpo perfeito, sem pecado. Em ofertas queimadas e sacrifícios pelo pecado não tens prazer algum. Então eu disse, eis-me aqui. Na cabeça do rolo ou do livro está escrito sobre mim, para fazer a tua vontade, ó Deus. O diálogo é maravilhoso. Não há como sacrifício, qualquer outra coisa, tirar o pecado dessa raça que o Senhor vai criar. Não tem como. O que Cristo fala na eternidade ao Pai? Eis-me aqui. Eis-me aqui, estou aqui. Por isso que, humilhando, não fez em conta a sua reputação, tomando a forma de servo. Verso 8. Acima, quando disse, sacrifícios e ofertas queimadas e ofertas pelo pecado não quisesse, nem neles tivesse prazer, os quais são oferecidos pela lei. Então ele disse, eis-me aqui, para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele tira o primeiro sacrifício da antiga aliança, para que possa estabelecer o segundo, por cuja vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Até o verso 10 está bom. O que está dizendo esse diálogo? O pacto da redenção. Deus sabia que nós iríamos cair, que Adão iria cair, que nós iríamos cair em Adão. E aqui é um diálogo maravilhoso. Pai, eles não vão ter outro meio. Eis-me aqui, para fazer a tua vontade. Me prepara um corpo, eu vou lá. E ele foi. Aí quando o Getsemane, já com a sua natureza humana, ele sente, começa a suar o quê? Gotas de sangue. Ele fala, Pai, o cálice é muito grande, o cálice é gigante. Deus, eu estou angustiado até a morte, a minha alma está em profunda tristeza. Aí tem os discípulos para ajudar, orem comigo, por favor, eu quero ficar com alguém. Ele está orando, o que os discípulos estão fazendo? Tudo dormindo. O ser humano, a gente é assim, tá? A gente é assim, né? É isso que a gente é. Você também estaria dormindo lá, eu também, não tenho, e a gente ia fugir também, né? O mais corajoso ia tentar arrancar a cabeça do mal, que a gente é assim. E Cristo, não tem outra forma, Deus? Não tem. Ok, então eu serei obediente. Até onde você será obediente? Até a morte. E morte de cruz. Maravilhoso. Absolutamente maravilhoso. Esse é nosso exemplo. Eu pergunto, tem como existir um crente soberbo? Tem como existir um crente que se acha a última bolacha do pacote, que geralmente é aquela toda quebrada? Não. Arrogância e cristianismo não combinam. Não combinam, porque o nosso Deus se fez homem, o nosso Deus se fez gente. E quando ele fala morte de cruz, abram lá em Gálatas, capítulo 10. Gálatas, capítulo 3. Coloquei 4 capítulos a mais em Gálatas, né? Só para ter mais EBD em Gálatas. Gálatas, capítulo 3, verso 10. Mas eu acho que eu vou conseguir, eu vou viver, vou me esforçar e eu vou ser salvo pelo meu esforço. Tá bom. Então você tem que obedecer a lei de maneira perfeita. Porque todos quantos são das obras da lei estão sob maldição, porque está escrito, maldito é todo aquele que não obedecer todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. São 613 mandamentos, ok? Não, 10 é o resumo. Então, boa sorte.
Agora o verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro. Aquilo que cantamos, né? Deus Pai o abandonou, as trevas apareceram. Ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Então, o que nós estamos vendo aqui? O sacrifício pleno de Cristo. Cristo assumindo o nosso lugar no pacto da redenção. Por isso que fala aqui: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Agora, por muito menos nos irritamos e exigimos os nossos direitos. Por muito menos. Se eu ia salvar a humanidade, se eu fosse Deus, não tinha mais humanidade. Não tinha, já tinha terminado até antes do dilúvio. Graças a Deus eu não sou Deus, obviamente. Agora, note que o texto continua, tem o verso 9 até o 11. O pacto da redenção foi o seguinte: Cristo, Deus Filho, Verbo, Palavra. Então você vai morrer por eles, você vai ser cuspido na cara por eles, você vai apanhar por eles, você vai ser rejeitado por eles, você vai receber a minha ira por eles, só que você terá uma recompensa. Todo o universo adorará a Trindade por meio de um único nome, o nome que foi exaltado e colocado acima de todos os nomes. Então, qual é o resultado dessa obediência de Cristo? É a glória de Cristo. O pacto da redenção tinha como recompensa ao Deus Filho, além de um povo para seu, Romanos 8, verso 29 a 30. Você vai ter um povo para você. Romanos 8, verso 29. Vou ler o verso 28 também. Eu sempre falo, vou ler um verso, vou ler o anterior, né? Começar a botar o anterior, mas se eu fizer isso, eu vou querer ler o anterior também. A gente nunca vai sair daqui. Verso 28. E sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Tudo que ocorre, mesmo que não entendamos, vai culminar num propósito maior. O texto não diz que nós entendemos, diz que nós sabemos. Para quem ele conheceu antes, os que antes conheceu, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Além disso, aos que ele predestinou, a estes também os chamou. E aos que ele chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aqui um plano maravilhoso. Para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Uma recompensa a Cristo, que ele teria um povo para ele, a qual ele seria o cabeça. Esse povo é chamado de igreja. Você vai lá, eu vou te dar um povo. Você vai ver o fruto do seu penoso trabalho. Você vai receber isso. E mais, verso 9 de Filipenses 2. Ao cumprir o pacto da redenção, esse Cristo que se humilhou, e lembremos, tudo o que envolve a vida cristã deve focar em Cristo, porque por que somos humildes? Porque o meu rei é humilde, o meu Deus é humilde. Então esse Deus, ele dá a Cristo, Deus Pai dá a Deus o Filho, o nome mais exaltado de todos. Temos a exaltação do nome de Cristo, verso 9. Pelo que também Deus o exaltou altamente, aqui é melhor do que soberanamente, Deus o exaltou altamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Tem certa seita que diz que devemos ser testemunhas de Jeová. Primeiro que a expressão Jeová, YHWH, ela talvez não seja exata, porque a pronúncia se perdeu com o tempo. O que temos é YHWH, é o que temos. Como é que fala isso? Yahvé, Javé, Jeová. Agora, qual é o nome acima de todo nome? O que diz? Para que ao nome de Jesus, o nome que está acima de todo, o nome que Deus Pai quis exaltar é Jesus. Jesus. Submissão a Ele, exaltação do nome de Cristo. Então, qual é o pacto? Olha, Cristo, Jesus, Deus Filho, você será humilhado, mas eu exaltarei o seu nome. Exaltará o nome de quem? Nosso? Não? De quem? Então, a gente tem que ser o quê? Humilde. A gente trabalha para que o nome dele seja exaltado. E mais, a recompensa do pacto da redenção, e é maravilhoso o pacto da redenção, eu já expliquei isso para vocês já sabem de cor e salteado.